A Elaine, a Joana. Começamos a gravação já. Pode continuar, Andréia. Só fazendo uma conferência de quem está na sala. Joana, Elaine, Karina, Fátima, Sandra e acho que depois tá a Nilza está entrando e a Cristina. Karina está aí, Joana, Marisa, Elaine. Certo. Nós não vamos ficar todos visíveis, nós vamos iniciar com apenas a Cristina em tela, tá? Para fazer a apresentação, a Cristina e a sua apresentação de PowerPoint, para a gente gravar o material sobre arquivamento de fotografias. A gente passou no grupo também um PDF do roteiro do trabalho. Se vocês abrirem, está tudo ali, certo? Primeiro momento é com a Cristina e sua apresentação de PowerPoint. Na sequência, depois entram Dona Nilza e a Sandra, e aí depois a gente vai circulando entre quem está inscrito como multiplicador. Vocês vão estranhar um pouquinho, porque a gente está acostumado a estar todos em tela, que é a apresentação do Meet. Nós vamos ficar circulando nos bastidores e a Georgia vai ir admitindo um por vez. Começamos com a Cristina e sua apresentação de PowerPoint. Os outros vão ficar, a princípio, nos bastidores sem estar visíveis, inclusive eu. Vamos manter os microfones fechados, façam suas anotações de perguntas, que depois, na sequência, a gente vai debater aqui neste ambiente. Vou começar a colocar, então, vou começar pela linha de baixo, pela Karina, colocando todos nós, deixando só a Cristina e o material que ela vai apresentar. Trazendo o pessoal todo aqui mais para baixo, e aí a gente continua. Só lembrando que a gente, então, está fazendo a atividade de hoje pelo projeto Memórias dos Fazeres e Saberes. Ele está sendo executado através do edital Criação e Informação, Diversidade das Culturas, e está sendo realizado com os recursos da Lei Aldir Blanc 14.017 de 2020. Só um instante que eu termino de tirar. Georgia? Oi, Cristina. Só uma pergunta. Quanto tempo? 30 minutos? Ok. Isso. Como eu estava conversando com vocês antes de a gente começar a gravar, a gente está ainda fazendo testes junto da plataforma e tem a questão do teto máximo de pessoas que a gente consegue admitir dentro da sala. No caso do teu material de apresentação, Cristina, ele é considerado como se fosse mais uma pessoa dentro da sala. Eu vou ver junto com a Andréia como que a gente vai fazer, porque provavelmente a gente vai precisar já começar a fazer o rodízio agora, de uma pessoa ter que ficar cuidando o WhatsApp para te conseguir apresentar a tela. Ou tu quer que eu só fale, Jorge, sem o material? Acho que é meio complicado, mas eu posso tentar. Não, eu acho que a gente consegue fazer isso. Eu só vou pedir que aguarde um pouquinho, que eu vou ver como. A Andréia, eu acredito que está me ouvindo, ela consegue ir me orientando aqui pelo chat como que a gente vai fazendo, porque como o material está sendo gravado também, qualquer coisa, a gente depois faz a compilação desse tempo que a gente está usando para fazer as alterações. Outra coisa que a gente vai ter que dar uma olhada também, Andréia, eu acho, só não consigo identificar quem, mas tem mais alguém tentando entrar na sala, ou é a Cristina que está tentando liberar o material?
porque me aparece na tela que tem mais alguém tentando entrar. Deixa eu subir a Andréia um pouquinho aqui, que como eu disse para vocês, depois a Nos gente... bastidores. Oi, Andréia? Deve ser a dona Nilza. Cristina, e seu material na tela. Eu já fechei o meu compartilhar. Eu não Pode posso abrir. abrir. A dona Nilza está Pode aqui. abrir, Cristina. Posso? Então, só faz a tua frase de abertura, Gi, antes de sair para os bastidores. Além da frase do projeto, do financiamento? Isso. Gente do céu. Eu faltei essa aula hoje. Não pode. Pessoal, vamos nos adaptando. Vamos dar serviço para o guri da edição, para depois ele cortar. Sessão falha nossa. Canta uma cantiga de rodas, tu não sabe fazer outra coisa. Este projeto está sendo financiado pela Lei 14.017 de 2020. Acho que eu já decorei. Essa foi. Mas, a aula que eu faltei foi a frase de reflexão. Ah, não, essa tá aqui na agulha, Flor. Essa eu já te digo, ó. A cidade pode ser pensada como um caleidoscópio de imagens, configurado por uma pluralidade de leituras e olhares produzidos por sujeitos sociais diversos no espaço urbano. Leituras da cidade propõem ao leitor possibilidades de aproximação e distanciamento dessa cidade. Professora Zita, Leituras da Cidade, ela sempre faz uma forte observação, porque na última vez que a gente conversou sobre conhecer a cidade, a gente falou muito sobre fabulações, sobre memorialistas, sobre buscar os nossos afetos. Aí o único risco é que a gente se perca nas fabulações e tome fantasia por história. Então a gente precisa separar bem o que é memória, fabulação, afeto e o que é história, o que é registro. Hoje nós vamos falar de conhecer objetivamente a cidade, a partir de sua história e dos seus registros, que estão nos documentos e nos monumentos. Para isso, a gente precisa arquivar corretamente os nossos documentos para poder recuperar a informação. Entre eles, as fotografias. Então, fechada esta frase, né, esse compartilhamento de leitura, eu passo a palavra para a nossa arquivista, que nos auxilia a recuperar as informações corretamente, facilmente, pelo arquivamento adequado. Cristina, contigo, vamos para a salinha dos fundos, Geórgia, para a gente ficar lá no banquinho só escutando. Sim, eu só Fecha vou... o microfone e passo para ti. Para aguardar um pouquinho, que eu só vou ver a questão da tua tela ainda para colocar a transmissão, Cristina. Só um instante. Eu desço a Andréia, desço eu, te deixo na tela por enquanto, e aí eu já vejo essa questão e tento colocar a tua tela, tá? Só um instante. Enquanto isso, se tu quiser ir te apresentando para o pessoal, enquanto eu vou vendo, tem alguma fala tua que não precise, neste primeiro momento da tela? Posso? Pode. Okay. Enquanto isso, eu vou vendo essa parte com a Andréia. Ok. Eu sou Cristina Strochen dos Santos, sou arquivista da Universidade Federal de Santa Maria desde o ano de 2010 e desde o ano de 2014 estou à frente da coordenação do arquivo fotográfico
da Universidade Federal de Santa Maria. Este arquivo fotográfico, ele tem mais de 85 mil negativos fotográficos que contam a história de Santa Maria e, por sua vez, do nascimento da Universidade Federal, a partir de 1961 até 2002, quando eram produzidos os negativos fotográficos pelos fotógrafos institucionais. E esse acervo, podemos dizer que estava numa caixinha preta chaveada, hipoteticamente, visto que já antes da pandemia, os pesquisadores sempre preferiram fazer a sua pesquisa não necessitando fazer o deslocamento físico até o local do acervo, né, já contando com a questão tecnológica. Mas já lá no ano de 2010, 2011, 2012, quando a minha colega Neiva, arquivista, começou a fazer o estudo sobre essa coleção de negativos fotográficos da universidade e como seria mais adequado para colocar ela com um acesso facilitado ao pesquisador. Então, lá iniciou-se o processo de digitalização desses negativos fotográficos. Vejam, então, quando a gente fala em preservação, a gente pode estar preservando o material, pode estar preservando a memória, mas mesmo assim ela não estar com acesso facilitado aos pesquisadores, que seria uma outra. Digamos que a preservação e o acesso são duas funções arquivísticas. E, além disso, nós podemos também falar sobre a difusão, que é outra função arquivística, e que é uma função que deve ser desenvolvida nos acervos. Então, agora, nesse projeto, a gente teve muitos exemplos que foram mostrados, e referindo-se à questão do artesanato, é claro que a fotografia vai ter um papel importantíssimo, porque ela vai fazer com que esse objeto artesanal ele seja melhor visualizado pelas pessoas, seja melhor vendido, e pode gerar no objeto um status. Mas, além disso, a gente precisa pensar, sim, na questão do arquivamento. E aí voltamos a fechar a roda lá com a questão da preservação. Então, quando falamos... Cristina, eu vou te interromper um pouquinho. Eu consegui a liberação da tela para o teu material. Então, se tu conseguir soltar o teu PowerPoint aí, eu consigo colocar a tua tela como material. Tá bem, eu coloco agora. Uhum. Tá ok? Tá ok, Georgia? Ok, Cristina, o PPT está na tela. Ok. Bom, então, iniciando novamente, como eu já fiz a minha apresentação, então, esse material aqui, ele vai falar sobre essas três questões: fotografia, arquivo e patrimônio. E a primeira tela que eu coloco aqui para vocês é o que eu não quero que aconteça com os arquivos fotográficos de vocês. Então, quando eu falo do arquivo fotográfico, eu posso estar falando do arquivo fotográfico pessoal, posso estar falando do arquivo fotográfico institucional, da ONG, da instituição, ou seja, daquele que nós estaremos desenvolvendo o trabalho. Então, eu coloquei aqui uma gravura que sugere e que mostra um naufrágio. E essas falas que a gente vai fazer a seguir são justamente no intuito de que não aconteça isso no nosso arquivo fotográfico. Em primeiro lugar, quero falar sobre a fotografia.
a fotografia se tornou um eficaz instrumento para o campo da preservação cultural, porque as características que ela tem de fornecer registros, ou seja, ela vai fornecer registros, ela vai servir como fonte histórica, e ela é um documento visual, ela própria é um bem cultural. Então, ela está imbuída de memória, identidade e valores individuais. O patrimônio cultural de um povo é formado pelo conjunto dos saberes, fazeres, expressões, práticas e seus produtos, que remetem à história, à memória e à identidade desse povo. Essa fala do IFAM remete nitidamente ao escopo deste projeto, Saberes e Fazeres, e é neste intuito que queremos trabalhar. Eu coloco aqui para ilustrar para vocês uma informação que eu mencionei na minha dissertação de mestrado. A minha dissertação de mestrado em patrimônio cultural na UFSM foi sobre negativos de vidro. E eu usei 2 importantes coleções de negativos de vidro do Brasil. Uma do Museu Antropológico Diretor Pestana de Juí e outra, fazendo a menção, então, a outra coleção para mostrar essa preciosidade que temos. E na minha dissertação de mestrado, eu fiz essa menção da fotografia como história e patrimônio. E se vocês estiverem assistindo a novela das 18 horas agora, vocês vão ver que em muitos momentos a gente percebe essa menção. O fotógrafo Dom Pedro II, tinha uma das coleções, o primeiro conjunto documental brasileiro que integrou o programa da Unesco, ele teve uma coleção maravilhosa que foi denominada Coleção Imperatriz Dona Leopoldina. E esses negativos eram negativos de vidro, porque nessa época ainda não existia o negativo flexível. Então, aqui vou contextualizar, já disse antes, de novo, mostrando o arquivo fotográfico da UFSM, para mostrar para vocês quais são os processos que podem ser feitos. Porque eu acredito que, hoje em dia, os arquivos fotográficos que vocês irão tratar já terão fotografias nato digitais, que nós chamamos, já não mais produzidas sobre negativos fotográficos. Mas, porém, essa fala vai ilustrar que a mesma metodologia pode ser usada para os 2 tipos documentais. Aqui, então, eu mostro para vocês como é acondicionado o negativo fotográfico na Universidade Federal de Santa Maria, dentro desses envelopes que vocês estão visualizando, e no envelope, então, tem as informações que o próprio fotógrafo deixava, que eram a data, o assunto, e foi colocado, então, a quantidade de fotogramas. Esses envelopes, eles foram numerados cronologicamente. Esse é o formato, é a metodologia de arquivamento que é usado no arquivo de negativos da Universidade Federal de Santa Maria. Bom, eu disse para vocês que foi feito um estudo de como melhorar o acesso ao pesquisador. Então, foi decidido que nós usamos agora, está sendo usado na universidade, o repositório que nós batizamos de fonte, mas que é o ICA Atom. Se vocês fizerem uma pesquisa, vocês verão que muitas instituições no Brasil e fora dele estão usando esse repositório para colocar o acesso ao seu acervo fotográfico. Então, mostrando aqui nessa tela, podemos ver que nós temos já 28 mil fotografias com acesso assíncrono pelo pesquisador com toda a sua descrição. À esquerda da tela, vocês percebem que há ali um código arquivístico, sim, porque o ICA Atom, ele tem dentro dele as normas arquivísticas. Então, são usados os campos que a norma arquivística determina para fazer a descrição dessa fotografia. No entanto, dentro
da parte que colocamos os dados, há uma opção de usar somente os 5 elementos obrigatórios da norma arquivística, que seria uma forma mais facilitada para agilizar o acesso e colocar, então, na web esse acervo fotográfico. Mas temos que lembrar que fazer isso não é a ação que se faz no Facebook, que se joga as fotografias lá dentro no repositório sem ter a descrição. Então, o que nós fazemos? Uma espécie de rascunho. Nós chamamos entre nós esse trabalho como se fosse um rascunho dessas informações. Então, vocês estão vendo aqui que está escrito gestão do arquivo fotográfico digital. O que implica isso? A classificação, a descrição do evento e do registro, a indexação de nomes de pessoas, os locais e os assuntos. Então, esse rascunho, ele é, na verdade, um arquivo no Word, onde se nomeia o assunto desse registro fotográfico, e vocês podem perceber aqui que a metodologia não deixa de ser a mesma que aparecia antes na lâmina dos negativos, dos envelopes com negativos. Cada evento vai ter um número e dentro da numeração cronológica. Então, vocês estão vendo aqui 2017.001. É o primeiro evento de 2017. Esse é o número dele. Então, nós vamos ter os elementos principais: o assunto, a data, o local, o fotógrafo, e aí, se soubermos, podemos ir colocando a indexação dos nomes, de acordo com o repositório que nós usamos. Quando se faz a pesquisa pelo nome da pessoa, se terá o resultado de em quantas fotografias essa pessoa está aparecendo. E aqui eu mostro, então, o que a gente pode dizer de como salvar esse registro das ações. Como fica isso lá no nosso arquivo fotográfico, lá no nosso computador, no nosso HD? Vamos fazendo essas pastinhas e nomeando nesse formato ano, mês, dia, e logo após o nome do evento e depois o nome do fotógrafo, ele vai se auto-organizar automaticamente nesse formato que vocês estão vendo aqui. Então, por quê? Pode acontecer que nós já estamos fazendo essa classificação numérica, dando lá um número de registro para as fotos, lá em outubro ou novembro. E aí vem alguma fotografia que não estava antes no acervo. É só fazer a pastinha, colocar lá e pode ser dado um outro número de registro. Essa é uma forma. Ou então, que eu vou mostrar agora na próxima lâmina, que é a metodologia que nós usamos. Mas uma outra forma seria simplesmente renomear as imagens digitais, então, com a própria data do evento. Então, aqui eu estou mostrando para vocês a metodologia que nós usamos na UFSM. Então, vai ter no início a sigla da instituição, depois o ano, e aí o número do evento. Nesse caso aqui, o 004 é o quarto evento, quarto registro fotográfico do ano de 2009. E depois tem o número do fotograma, que é o número de cada uma das fotografias. Então, aqui está aparecendo da primeira até o 12º registro. E um outro formato seria esse, que seria um formato mais simplificado. Se não se quiser dar um número, né? Um número que seria um código, na verdade, de arquivamento, que é o que eu mostrei antes, que é a numeração numérica cronológica. Essa aqui seria uma outra forma de se fazer esse renomear das fotografias. Mas esse renomear das imagens é extremamente importante para que localizemos essas informações depois, tá? Bom, aí eu mostro aqui para vocês uma notícia, tá? Se vocês entrarem lá, vai estar uma notícia que é de 2013 sobre o plano de manejo do Parque Estadual do Delta do Jacuí.
Então, essa notícia foi escrita por um jornalista e a fotografia está contextualizando. Aqui eu coloco a fotografia de forma ampliada e vocês percebam que então tem ali o endereço para que se possa ter acesso, que é muito importante, mas essa é a parte que nós, pesquisadores, estamos vendo, estamos assistindo. Mas quem está lá por trás desse arquivo, então vai ter essa descrição pormenorizada e ter essa, digamos que essa função de fazer a preservação da fotografia para que ela ali na frente realmente represente além de arquivo que vai ser feito no momento, a memória e o patrimônio futuro. Falo então aqui uma frase que eu acho que é muito importante, porque o Kossói é um dos expoentes na área da fotografia, e os livros dele têm muitas informações que nos ajudam no entendimento da organização de um arquivo fotográfico e principalmente da importância dele como patrimônio e memória. As fotografias sobrevivem após o desaparecimento físico do referente que as originou. São os elos documentais e afetivos que perpetuam a memória. A cena gravada na imagem não se repetirá jamais. O momento vivido, congelado pelo registro fotográfico, é irreversível. As personagens retratadas envelhecem e morrem. Os cenários se modificam, se transfiguram e também desaparecem. Essa é uma frase de um livro de Kossói do ano de 2000. E assim eu gostaria de terminar a minha apresentação, mas ainda continuando a falar para vocês da importância de se ter a noção de fazer. Vocês perceberam que ali eu falei sobre a gestão do arquivo fotográfico. Como nós estamos produzindo as fotos nato digitais, é muito importante que essa gestão do arquivo fotográfico seja feita exatamente ali na gênese, no momento da produção da fotografia. Por quê? Quantas vezes já aconteceu com vocês de pegarem alguma fotografia mais antiga, às vezes uma foto da avó da gente ou da bisavó, que se essas pessoas não estiverem vivas para saber quem são as pessoas que estão na foto, a gente não vai mais conseguir fazer a identificação. Então, essa identificação dos personagens, principalmente dos assuntos, ela é muito importante que seja feita ali naquele momento. Então, na verdade, precisa se adotar uma metodologia e seguir essa metodologia de arquivamento. Essas duas opções que eu mostrei para vocês, eu, na verdade, mostrei a forma institucional, né, que nós usamos aqui na instituição UFSM, e uma adaptação que poderia ser usada de uma forma mais simplificada. Mas em qualquer uma das duas, é necessário que tenha um documento onde há esse registro para que, mesmo sendo adotado algum repositório ou algum formato que vá colocar na web, que se tenham essas informações e essas descrições para fazer esse trabalho. Por enquanto, eu acredito que é isso, e se vocês quiserem fazer algum questionamento, eu estou à disposição. Tá sem som, Georgia. Opa, a internet está um pouquinho ruim por aqui. Ou é ruim de entrar, ou é ruim de ajustar o som. Mas são coisas externas, como eu venho dizendo há algum tempo já, que a gente tem que ir tentando lidar da melhor forma. Eu vou, então, subir todo o pessoal de volta dos bastidores, e aí a gente abre uma rodada de discussões, perguntas, dúvidas, enfim. Só um instante, enquanto eu estou subindo o pessoal.
Pronto. Opa, perdi a tela de vocês. Achei. Todo mundo em tela. Retorno a palavra contigo, Cristina, para dar andamento, então, a essa rodada de perguntas, respostas, dúvidas. Se vocês tiverem algum questionamento em relação a isso, estou à disposição. Sei que às vezes falando parece meio assustador, assim, meio institucional demais, né? Não parece pessoal, mas a fórmula é muito simples, e na verdade, na outra vez, a Andrea disse uma frase assim, que na verdade é o que resume tudo. A gente precisa, na verdade, se policiar, porque se a gente começa a pensar no arquivo pessoal da gente, né? O nosso arquivo pessoal, como é que ele está? A gente está produzindo fotos nato digitais. Eu tenho amigos que têm todo o seu arquivo fotográfico dentro do celular, né? Que me causa pânico total, né? Que eu não. E aí a gente começa a ver esses formatos. Então, assim, é como eu sempre digo, aí tem, por exemplo, o celular tem aquele Google Fotos, né? Que armazena automaticamente, né? Você pode deixar ele ali configurado para que as fotografias fiquem lá, mas como eu brinco sempre, aquilo lá é um saco de gato. Se você quiser retomar uma fotografia, de lá buscar uma fotografia, nem sempre se localiza, né? É um pouquinho mais complicado. Então, na verdade, o importante é ter esse policiamento, se policiar e adotar uma metodologia e seguir essa metodologia. Cristina, é Marisa de Mostardas. Achei bastante interessante que nós temos mostardas da década de 50 ainda em os negativos em vidro e nitrato de prata. Temos vários ainda de um padre, ele era austríaco, né, que esteve em Mostardas, e tem bastante, e a gente sempre, eu guardei tudo em envelopinhos e tal, para não quebrar, para não ter problema e tal, mas não fiz a classificação ainda, porque, claro, ele faleceu na década de 80, não estava ainda em Mostardas, né? Eu assumi só em 87, né? A Casa de Cultura, mas está tudo guardado lá. Na verdade, aí começa aquela questão, né, Marisa, da questão do acesso. Você está preservando, você está desenvolvendo uma função importantíssima, que é essa questão da preservação. Mas o acesso ainda tem que ser com o deslocamento, né? Então, na verdade, um projeto futuro seria essa digitalização. Acho que a internet da Marisa tá instável. Para mim, pelo menos, está cortando, travando muito. Sim, para mim também. Marisa, se quiser te comunicar aqui pelo chat, ou chat privado, a gente consegue, me coloco à disposição para tentar passar as tuas informações, dúvidas para a Cristina, que eu acho que a gente não vai conseguir te ouvir, infelizmente. Ao menos tu travou total para mim aqui, acredito que em todo mundo. Marisa, consegue nos ouvir? Quem sabe, não sei como é que tá, ainda continua travado, mas acho que dá para fazer a tentativa, Marisa, se tu consegue nos ouvir, de repente tentar fechar a tua câmera. Eu acho que ela caiu. Caiu a conexão, é sinal de internet, infelizmente. Tem mais alguém inscrito para alguma dúvida, alguma pergunta, alguma informação para Cristina?
Gente, vou dar minha contribuição, então. O que eu vejo, e eu geralmente venho brigando com essa questão de tecnologia, uma, porque tinha medo, tinha receio, entre outras coisas. Já te passo a palavra, Sandra. Na questão de... A minha briga hoje é justamente a questão de espaço e dos arquivos. Eu estou sem cartão de memória, principalmente no celular. Estou sem cartão de memória no celular e ainda tentando entender como que funciona todas as ferramentas. A dificuldade que eu tive e ainda tenho a dúvida em entender como é que funciona a questão do Google Forms, não, desculpa, do Google Fotos e a questão da galeria e do restante dos arquivos que ficam na memória do celular, porque eu geralmente estou sempre apagando, colocando para o Note ou apagando as fotos que não são mais interessantes para mim. Depois de um tempo, eu vim a descobrir que tem um toneléu de fotos no Google Forms, que justamente eu precisei Google Fotos, que eu precisei buscar e graças a Deus estavam lá, porque eram fotos importantes, mas eu ainda não sei fazer esse balanço, ou enfim, esse ajuste de ou eu deixo no Google Fotos ou eu deixo no arquivo do próprio celular. Às vezes é um monte de ponto de interrogação tentando entender como funciona e aonde que eu tenho que ir. Sandra, eu passo a palavra. Oi, Georgia, e eu concordo contigo, porque essas facilidades, né, elas também fazem com que a gente esconda coisas que poderiam ser mostradas, vistas, conversadas, né? E dizer para a Cristina, assim, ó, que esse lindo trabalho, né? Porque a gente não imagina o que se passa dentro desses arquivos, né? Assim, dessa história, dessa documentação de contar, né? Através das fotos que nos remete ao passado, que preserva histórias, né? Porque nós somos hoje a história do amanhã, e nós temos um passado, não é, Cristina? E assim, o quanto é importante ter essa maneira de colocar o nome, né? De saber do que se trata cada fotografia. Olha, parabéns, é um trabalho, assim, eu acredito que difícil até de fazer, mas é bem bacana, viu? Parabéns. Na verdade, Sandra, ele não é um trabalho difícil de ser feito. Ele é um trabalho metódico, né? E demorado. Então, é por isso que eu digo, a palavra de ordem, com certeza, é o que a Andrea falou da outra vez, é a metodologia. É nos policiarmos para termos, né, adotarmos, não interessa qual a metodologia, e seguirmos com aquela metodologia, né? Porque quando a gente começa um arquivo, como qualquer arquivo, quando é um arquivo documental, é a mesma coisa. No início, a gente tem 2, 3 documentos, sei lá, 10, 15 fotos. E chega um momento, como a Georgia disse, que a gente tem muitas e muitas fotografias, e aí, se a gente não tem identificação delas, fica cada vez mais complicado, né? De conseguir deixar em dia, em ordem. E já vou aproveitar e te dizer assim, ó, que tem a filha de uns amigos nossos que cursaram a faculdade aí em Santa Maria e deve estar trabalhando aí contigo. Então, a gente fica bem feliz de ter jovens também trabalhando com isso, viu? Uhum. Mais alguma questão? Tudo ok? O que eu não consegui descobrir ainda, Cristina, é como ter persistência. Porque na hora que a gente chega estabanado, correndo de um evento, tem um bolo de foto para arquivar,
parece que, não, eu vou deixar aqui na área de trabalho com o DSC, não sei o que, eu vou botar o nome aniversário do fulano e depois eu venho arquivar, e aí lá se vai a metodologia. Então, a metodologia e persistência, né? Disciplina, que é difícil. Muito obrigada, viu, Cristina? A gente, no dia que tu fez a primeira exposição, eu tive queda de luz e de internet aqui, teve a entrada de um temporal, e a gente acabou ficando sem o material gravado. E é essencial essa oficina, e é uma das que está sendo mais pedida no pessoal, dizendo, teve oficina disso, nós queremos olhar, não achei no YouTube. Então, bem importante a tua segunda contribuição, teu retorno, tá? Muito obrigada. Obrigado.